Olá, eu sou Milena Mendes, sou engenheira agrônoma e faço parte da equipe de ATE do projeto Bahia Produtiva pelo SEDASB. Estamos aqui hoje na cidade de Itapetinga para trazer para vocês uma experiência que vem sendo realizada com as forrageiras do semiárido, na qual a gente vai ter a participação do zootecnista Carlos Alberto, que é o responsável técnico por essa área, na qual a gente vai poder estar vendo formas de manejo, plantio e a grande diversidade de forrageiras que eles têm aqui hoje e que pode servir aí de incentivo para que você, agricultor e agricultora, possa estar multiplicando na sua unidade produtiva familiar e diminuindo os custos com a produção animal. Vamos lá? Bom, pessoal, eu me chamo Carlos, eu sou zootecnista, graduado e pós-graduado em zootecnia pela Universidade Estadual do Sudeste da Bahia. Sou responsável técnico pela Unidade de Referência Tecnológica de Itapetinga. É uma das unidades do projeto Forrageiras para o Semiárido, que é um projeto de iniciativa do Instituto CNA com a Embrapa, e é um projeto que tem por objetivo avaliar o potencial produtivo de plantas forrageiras, de modo a recomendá-las para os produtores, quais seriam aquelas plantas forrageiras que nesse momento inicial nós estamos avaliando, né, que já se merecem destaque e que já possa ser um indicativo para pegar esses materiais e levar para as propriedades. Esse projeto é composto de 4 fases. Essa primeira fase inicial nós estamos avaliando aqui sobre o corte sobre parcelas, né, avaliando o potencial produtivo, a ocorrência de pragas, né, a taxa de mortalidade, o tipo de crescimento dessas plantas forrageiras, e a intenção é justamente essa, a gente recomendar para os produtores quais seriam esses materiais que têm se destacado mais. Nós temos aqui 18 plantas forrageiras, 6 tipos de gramíneas perenes, 6 tipos de culturas anuais, como milho, sorgo e milheto, 4 cultivares de palma e 2 cultivares de leguminosas arbóreas. Todos esses materiais são de domínio público da Embrapa e são cultivados de forma solteira e de forma consorciada. E o objetivo é avaliar qual seria o capim que tem mais se identificado, qual capim que tem se destacado mais aqui na unidade de Itapetinga, qual a variedade de palma, né, que tem se destacado em termos de produtividade, ocorrência de pragas, né, hábito de crescimento também, o tipo de crescimento. As leguminosas arbóreas, que são avaliadas aqui com intuito como área de sombreamento, mas também como intuito de alimentação. A gente tem avaliado aqui a Leucena e a Gliricídia, e as culturas anuais também, que seriam aquelas culturas para fins de conservação, como a produção de uma silagem, que aqui nós temos 2 variedades de milho, 2 variedades de sorgo e 2 variedades de milheto. Em relação às gramíneas perenes, né, aos capins que foram plantados para fins de pastejo, nós temos trabalhado com 6 cultivares. O capim Maçai e o capim Aruana, que são 2 pânicos máximos, 2 braquiárias, a braquiária BRS Piatã e BRS Paiaguás, 1 sem ciliares, que seria o capim Buffel áridus, e o capim corrente, que seria uma espécie de Eurocroa. Bom, falando individualmente de cada capim, nós já temos 3 anos de avaliação em relação à produtividade, e alguns capins já têm se destacado aqui como o capim Maçai. É um pânico máximo, ele preenche bem o solo. Todos esses capins eles foram plantados em sulcos, a cada 50 centímetros de linha, com espaçamento de 50 centímetros de linha, e seria uma taxa de semeadura de em torno de 6 a 10 quilos de semente por hectare, né, sementes puras viáveis. Bom, o capim Maçai é um capim que tem se destacado, ele tem um rápido crescimento, a relação folha-como dele é muito boa, basicamente é muita folha, ele preenche bem o solo também, e em relação ao consórcio com plantas leguminosas arbóreas, como a Leucena e Gliricídia, ele tem se adaptado bem em relação a essas plantas, né, consorciadas com plantas também. Eu vejo que é um capim muito interessante, visto que ele tem apresentado um menor período de descanso em relação aos demais, né? Eu estou falando aqui em torno de 45 a 50 dias, enquanto a braquiária Piatã, que é outro capim que merece destaque aqui na unidade, tem apresentado um período de descanso em torno de 55 dias. Bom, o capim Buffel áridus, que seria esse aqui, em termos do ranqueamento, a gente tem a seguinte colocação aqui. A gente tem o capim Aruana apresentando em torno de 30 toneladas de matéria seca por hectare, contudo, ele apresenta o menor intervalo de cortes, né? Ele tem uma produtividade muito boa,
Esse ano tem sido um ano atípico em relação às chuvas, né? A gente já está aqui em Tapetinga com mais de 700 milímetros. Em 2018 e em 2019 nós tivemos aí basicamente 530, 540 milímetros, né? E aí a gente viu que o aruana em sistema de sequeiro, como é o nosso aqui, quando aperta um pouquinho ele não vai se sobressair muito bem, né? Mas esse ano ele está vindo muito bem, é um volume de chuva bom, assim como o açaí, que é um pânico, ele também preenche bem o solo, tem uma relação folha comum muito boa, e é o capim que tem se merecido destaque aqui também. Depois do aruana, o segundo colocado em termos de ranqueamento aqui seria a Braquiária piatã, né? Ela tem produzido em torno aí de 25 toneladas de matéria seca por hectare em 7 cortes, né? Em 7 ciclos ao longo do ano. O aruana só respondeu 6 ciclos ao longo do ano. Bom, a Braquiária piatã é um capim que tem merecido destaque, tem uma boa resistência em relação ao período de estiagem, tem produzido bem, assim como o capim maçai. Contudo, quando associado com a leucena, a gente tem observado aqui que tem diminuído um pouco da perda do vigor. Essas árvores são consociadas a cada 2 metros, e as parcelas da gente aqui para as árvores consociadas é de 4 metros por 10, né? A gente está avaliando primeiramente em parcelinhas, para depois esses ensaios partir para ensaios com animais, para assim a gente ver como é que seria o desempenho com animais. Mas cultivada de forma solteira, a Braquiária piatã tira muito bem, consociada com a glicídia também. Para a leucena, a gente precisa um pouco mais de estudos para ver a relação e opiniões também em relação ao espaçamento, para ver como é que se sai melhor. O capim maçai e a Braquiária paiaguai seria o terceiro e o quarto colocado, produzindo em torno de 22 toneladas de matéria seca por hectare. A Braquiária paiaguai também é outra opção interessante para o semiárido, tem produzido bem, tem vindo muito forte. Contudo, a gente só tem 2 anos de avaliação, tanto para a Braquiária paiaguais quanto para o capim aruano. Já para o capim BRS piatã, o Búfalo áridos e o maçai, a gente tem já 3 anos de avaliação. Bom, o quinto colocado é o capim Búfalo áridos, esse aqui, né? Ele tem produzido em torno de 19, 20 toneladas de matéria seca por hectare. É o capim que a cada corte ele sementeia bem, como a gente pode ver aqui, ele lança inflorescência, né? E a gente nunca teve a necessidade de replantar ele aqui na unidade. A Braquiária piatã em algumas parcelas a gente já teve já. Bom, eu vejo que é o capim como uma segurança, né? Ele tem uma característica muito interessante, que naquele período de estiagem, né, que seria aqui setembro, aqui em Tapetinga, quando aperta mesmo, que é seco, né, a gente vê que ainda ele consegue permanecer com a massa de forragem verde. Então a gente costuma dizer, não plante apenas um capim, né, diversifique, plante mais de um, que assim você vai ter menor taxa de risco, né, caso algum material desses venha se comprometer na sua propriedade. Então sempre me fazem a pergunta, né, quais os capins você plantaria? Né, eu acho que em sistema de sequeiro, eu acho que eu poderia arriscar primeiramente ali na Braquiária piatã, como uma opção de braquiária, para quem gosta de trabalhar com braquiária também. Para quem quer trabalhar com um aporte tecnológico, que seja pequeno, mas que venha ter um acompanhamento mais de perto. Eu acho que o capim maçai é um pânico, ele não é tão exigente contra outros pânicos como o mombaça, mas também ele é um pânico exigente e responde bem à adubação, né? Então eu trabalharia também com o capim maçai e como segurança eu plantaria aqui o Búfalo áridos. A gente tem também aqui, como vocês podem observar, o capim corrente, né? A gente tem tido uma dificuldade aqui no estabelecimento do capim corrente. Ele tem produzido em torno de 15 a 16 toneladas de matéria seca por hectare. Contudo, com maior intervalo de corte também, juntamente com o capim aruana. Então, Carlos, você apresentou ali pra gente as espécies solteiras, né, dessas capineiras, e aqui a gente está em outra área do experimento, que são as partes dos consórcios. Inclusive, já é o que a gente já vem trabalhando dentro das comunidades, que a gente acompanha a importância de ter essas plantas umas com as outras, né, no que a gente chama de sistemas agroflorestais, onde uma planta muitas das vezes auxilia no crescimento, no desenvolvimento da outra, melhora a vida do solo. Então, assim, queria que você falasse mais para a gente como foi feito esses consórcios e quais as vantagens e desvantagens que vocês encontraram aqui dentro desses
experimento? Eu já estou vendo aqui que aqui tem umas espécies que se desenvolveu melhor, outras ali a gente já viu que teve uma mortalidade razoável, mas queria que você falasse um pouquinho o que você já tem de resultado aqui dessa área. Bom, Milena, aqui os capins, as gramíneas perenes, assim como as cactáceas, elas foram consorciadas com a leucena e a glicídia. Em outras unidades foram consorciadas com a moringa, por exemplo, né? Mas aqui foi selecionada a leucena e a glicídia. Bom, esses capins, como mencionado, eles foram plantados em linhas a cada 50 centímetros, né? Um espaçamento entre linhas, e as árvores foram dispostas a cada 2 metros, né? Nas linhas laterais, vamos dizer assim, dessas parcelinhas que a gente tem avaliado aqui. Bom, como você mesmo mencionou, né? Quando a gente olha aqui para o consórcio, a gente já vê como é rica essa imagem de estar vendo não só a gramínea perene, mas também uma espécie de leguminosa arbórea. E o objetivo, eu acho que a gente, quando vê assim, o consorciamento de plantas leguminosas com capins, né, como você mesmo mencionou, é através do aporte nutricional que vai dar para esses capins via o solo, né? Muitas dessas leguminosas arbóreas ela tem uma fixação biológica de nitrogênio, e a gente espera sim, e tem mostrado os resultados, que quando avalia a composição bromatológica desses capins, né, esses capins consorciados com essas leguminosas arbóreas têm um percentual de proteína, uma incorporação de nitrogênio via dessas plantas que elas são capazes de fixar no solo. Bom, em relação a quais os capins estão sendo consorciados, né, estão se sobressaindo com essas leguminosas arbóreas, aqui a gente tem, por exemplo, a leucena, o capim aruana consorciado com a leucena. A gente tem observado que o capim aruana tem saído muito bem aqui, né? Ele apresenta um crescimento menor quando cultivado na forma solteira, contudo, em termos de produtividade não tem se observado muita diferença. A maior diferença tem se observado em relação ao período de descanso, né, que seria aquele intervalo entre cortes que a gente tem observado aqui, que a cada corte a gente vem fazendo e vai fazendo uma nova avaliação. De modo geral, os pânicos, como o capim maçai e o pânico aruana, eles têm se consorciado bem, tanto com a glicídia quanto com a leucena. Já a braquiária piatã, que seria aquela parcela ali, a gente observa que quando consorciada com a leucena, a gente tem observado uma perda de vigor, uma maior proporção de invasoras. E aí quando a gente começa a limpar a parcelinha, a gente vê às vezes até morte de torceiras também. A gente vê que quando comparado com o cultivo solteiro, ela não está preenchendo tão bem o solo quanto os demais capins, como a gente pode observar, como o capim aruana e o capim maçai logo ali. Aqui a gente tem também a braquiária paiaguás, que tem sido consorciada aí com a leucena também, e a gente vê que ela já, em comparação à braquiária piatã, nesse primeiro momento de avaliação, ela tem sido uma espécie interessante de braquiária a ser consorciada com a leucena e a glicídia. É importante a gente informar que aqui a gente está avaliando esse consórcio, né, a cada 2 metros. Não quer dizer que não seja muito indicada para consórcios, né? Eu acho que a gente tem ainda que avaliar muito essa questão do sombreamento, do espaçamento entre as árvores, mas o interessante é a gente trazer essa informação para o produtor, para o agricultor, da importância de consorciar com plantas. Afinal, você vai estar melhorando o valor nutricional do capim através da sua composição química, incorporando nitrogênio nesse capim e trazendo até uma maior diversidade ali para as unidades, né, produtivas que a gente tem das famílias. E pelo que eu vi que você falou aí também, Carlos, é importante também a questão do manejo. Não adianta eu plantar ali meu capim, minhas leguminosas, minhas árvores, e eu não perceber que está na hora de podar, né? Para poder abrir, fazer a clareira, que a gente percebe que geralmente as gramíneas precisam, né, de luz. Então também o agricultor observar, né? Se vê que o capim como o piatã que você mostrou, ele já está perdendo vigor, já está apresentando até doenças, isso muitas das vezes, ou pode ser também a questão da nutrição do solo, mas também pode ser que ele está necessitando de uma maior área de luminosidade, então chega o momento de fazer a poda. E a gente observa isso, que por exemplo, a braquiária piatã, por exemplo, ele acama muito,
E aí a gente vê que quando não permite entrada de luz, meio que ele começa a deitar para buscar luz né? para os lados, né? E em relação ao manejo, isso é fundamental. Aqui a gente sempre tem feito as podas, respeitando o calendário da lua, né? Os dias corretos para a gente estar fazendo a poda aqui. E a gente tem feito as podas aqui pelo menos 3 a 4 vezes no ano. É importante a gente frisar, a gente vai comentar daqui a pouco sobre as leguminosas arbóreas cultivadas no soteiro. A Glyricidea e a Leucena são espécies que aceitam muito bem a poda, né? A gente vai podando, elas vão crescendo. Aqui mesmo são plantas que tem 3 meses que foi feita a última poda. Você já vê que ela já está lançando novamente aí, novas hastes. E a gente em relação aos capins, aqui a gente é importante você tocar no manejo, que a gente aqui maneja esses capins com base na altura, né? Alguns estudos já indicaram aí a altura como seria um período ótimo, um momento de avaliação bom em relação ao valor nutricional do capim, e para o produtor é muito tranquilo de avaliar, né? A gente costuma dizer que para os produtores, né, eles podem fazer faixas na cerca, né, pintando assim o momento que tem que retirar um animal e o momento que tem que entrar o animal, né? Por exemplo, o capim aruana aqui a gente maneja com 70 centímetros. O corte, quando ele atinge a 70 centímetros, a gente realiza o corte, e o resíduo é o resíduo igual para todos os capins, são 20 centímetros. Então, para o produtor, né, que nos assiste, por exemplo, ele pode chegar lá trabalhando com capim aruana, né? Qual o melhor momento para fazer o corte com a aruana? A Embrapa está dizendo que é com 70 centímetros, alguns estudos têm comprovado. Então, ele vai pintar a faixinha azul lá na beira da cerca, uma estaca. Ele pode pintar com a faixinha azul, que ele vai saber que quando o capim atingiu aquilo ali, ele pode botar o gado para pastejar. E uma faixinha de vermelho, por exemplo, né, que seria o momento de retirar, para ele possibilitar que esse capim se recupere e tenha uma rebrota sem comprometer o pasto dele. Então, a gente maneja aqui o aruana com 70 centímetros, o capim bufeuados com 60 centímetros, né, o capim maçai com 55 centímetros, a braquiária piatã com 45 centímetros e o capim BRS Paiaguás e o capim corrente com 50 centímetros. Essas alturas já são recomendadas, são fixas, e vários estudos já comprovaram, já tem estabelecido quais seriam as alturas mais indicadas para cada capim, seja no sistema rotacionado ou no sistema contínuo. Maravilha, então vocês estão percebendo aí, né, as grandes possibilidades e a importância de vocês terem essa diversidade aí nos seus quintais, seja para o que ele trouxe aí, né, para a alimentação animal, que a gente está aqui hoje trazendo mais esses conhecimentos para que vocês busquem a forrageira mais adaptada, que tem uma boa palatabilidade, que tem um bom sistema de rebrota, mas que também vocês podem estar pensando de serem forrageiras para produzir matéria orgânica, que produza boa biomassa e que possa também estar melhorando a vida do solo aí de vocês e trabalhar com consórcios, né? A gente fala que as plantas, elas são companheiras, então a gente tem que buscar quais que estão se dando bem umas com as outras e cultivar aí na região de vocês. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.